Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, num dia em que você, que fica sempre atento com as coisas que acontecem no Brasil e no mundo, está tendo uma sensação um tanto ou quanto diferente de algum tempo atrás. Isso porque os assuntos parecem que estão meio repetitivos, estão meio escassos, e essas criaturas que sempre nos atraíram para um debate estressante, elas estão neutralizadas em sua grande parte. Embora a gente continue a ver essa estratégia de estressar sociedades, mundo afora, muito operante pela turma lá de Donald Trump, a extrema-direita nos Estados Unidos, que é sempre uma matriz inspiradora da extrema-direita, da direita brasileira. Mas o que nós vamos ter nesse ano de 2026? Já que o personagem central aqui no Brasil está na cadeia, está no complexo da Papuda. Ele colocou o seu filhote, o Flávio Bolsonaro, para ser o representante dessa corrente política, se a gente puder classificar assim. Mas o que a gente deve esperar de Flávio Bolsonaro daqui para frente? Será que ele vai ter o mesmo poder de atrair uma série de pessoas para que votem junto com ele, votem na figura dele? Será que tudo aquilo que ele já fez no passado não vai influenciar em hipótese nenhuma na hora do voto do eleitor? E será que mesmo as coisas que Lula está fazendo, as entregas que o governo está fazendo, que ainda não apareceram, pelo menos ainda não foram assimiladas pela grande parcela do povo brasileiro, elas não terão influência nenhuma nesse processo eleitoral? Enfim, e nós aqui nas redes sociais vamos ter um papel muito importante. Mas eu quero que te chame a atenção para algumas estratégias dessa extrema-direita no mundo que funcionam e funcionaram aqui no Brasil, mas porque tem uma condicionante fundamental que aqui no Brasil eles não estão tendo nesse momento. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que não se deixou abater por esse estresse, por essa gente toda, para que você, que chegou no nosso portal nesse momento, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, essa gente que se nutre do estresse, do discurso de ódio, do discurso do medo, essa gente funciona muito bem quando eles estão no poder. Porque uma vez no poder, eles também controlam instituições. Vamos nos lembrar o que aconteceu no Brasil quando o Bolsonaro esteve no poder e ele ajudou a matar mais de 700 mil brasileiros. Não aconteceu nada com ele naquele período. Por quê? Porque ele tinha uma instituição na sua mão. E a instituição principal, que é a única que pode promover ações criminais contra o presidente da República, com a figura do Sr. Augusto Aras. Uma figura que foi escolhida e os grandes veículos de comunicação nunca se ocuparam de tentar mostrar quais foram os critérios que levaram o Sr. Augusto Aras a ser escolhido. Uma única matéria nos jornais da época nos davam conta que Augusto Aras se encontrou secretamente com Jair Bolsonaro e ficaram conversando sem nenhum tipo de testemunha, sem nenhum tipo de registro, sobre o que seria a figura de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República. E Aras teve um papel absolutamente descarado, protegendo todo tipo de bandalheira de crime, tendo ainda, não só ele, mas a senhora que estava ocupando também o cargo imediato na PGR, que é a senhora Lindora Araújo, que se encontrava secretamente, conforme algumas matérias nos mostravam, também com a figura do senhor Jair Bolsonaro. Há também registros que ela faz parte do círculo de amizade de Flávio Bolsonaro. Isso explica muitas coisas. E eu já comentei aqui com vocês que uma das razões que faz algumas figuras terem um comportamento de prevaricador é que o crime de prevaricação no Código Penal ele tem uma sanção muito pequena, que vai de 6 meses a 1 ano. Então, alguém que está numa posição de comando, quando ele olha o dano que ele pode sofrer, o dano institucional, o dano pessoal, o dano profissional, e aquilo que ele pode ganhar, os interesses que ele pode proteger, ele acaba muitas vezes tendo um comportamento como o do senhor Augusto Aras, que eu já fiz representação contra ele, em função do comportamento dele durante a pandemia, mas, por espírito de corpo, eu só posso acreditar que seja essa a razão, a Procuradoria-Geral da República nem dá resposta para os cidadãos, como eu, que questionam a figura do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo, que foi questionada também por mim quando ela protegeu o Bolsonaro naquela fuga que ele teve do Brasil com 2 aeronaves e depois se soube que
essas duas aeronaves, uma delas pelo menos estava abarrotada de joias que ele estava roubando da administração pública. Eu questionei que não havia, naquela época, nenhum tipo de autorização legal para um servidor público, o presidente da República, pegar a aeronave para levar para fora do nosso país para atender o interesse pessoal dele, uma fuga, né? E ela disse que estava tudo certo, recorri, ela voltou a dizer que estava tudo certo, e aí eu movi uma representação contra ela. Está lá na PGR. Estou fazendo o meu papel de cidadão. Mas tudo isso que aconteceu no Brasil, vocês conseguem imaginar o que seria de todos nós se o Bolsonaro tivesse conseguido permanecer no poder? Pelas duas hipóteses. Tanto pela hipótese legal, ou seja, por um processo eleitoral extremamente viciado a favor dele, com compra de votos, com 300 bilhões de reais jogados na eleição, ou se ele conseguisse se manter no poder através de um golpe, nós estaríamos, gente, vendo uma ditadura absolutamente sem nenhum tipo de parâmetro, porque os insanos que existem aqui no Brasil, que estavam com o Bolsonaro, eles são muito mais despudorados. Bom, daí eles estão mais neutralizados hoje. Percebam que a extrema-direita nos Estados Unidos, eles conseguem fazer coisas que são verdadeiras aberrações que os norte-americanos nunca pensaram que poderia acontecer. Os comportamentos de Donald Trump, que conseguiu, aliás, fazendo um pequeno parênteses, muitas pessoas já esqueceram disso, ele conseguiu quase que um habeas corpus constitucional nos Estados Unidos, porque ele foi julgado por crimes que ele cometeu antes desse mandato dele, e a Suprema Corte nos Estados Unidos entendeu por 6-3 que um presidente dos Estados Unidos, no exercício do cargo, ele é absolutamente inimputável. Nenhum crime pode motivar ali qualquer tipo de sanção contra ele. Moral da história, ele ficou com as mãos livres para fazer o que ele quiser. Então ele está fazendo o que ele quer, ele manda prender juiz, ele desafia governador, ele invade estados, ele descumpre normas, ele faz o que ele quer, porque ele sabe que ele está inimputável. E as pessoas que estão amando dele também têm essa inimputabilidade. Então quem está no poder faz as insanidades e tem um arcabouço com ele. Aqui no Brasil, esse arcabouço da insanidade contou inclusive com o beneplácito e a cumplicidade dos grandes veículos de comunicação. Porque, gente, é inaceitável que durante a pandemia o Bolsonaro não tivesse sido nomeado, ele não tivesse sido lembrado, responsabilizado de uma forma direta para a população entender. Por isso que eu já critiquei muitas vezes também o senhor William Bonner, porque ele não era apenas um apresentador do Jornal Nacional, ele era o editor-chefe. Então, quando eles adotaram a postura de não importunar, de não esclarecer a sociedade que esse criminoso que está preso hoje, ele estava fazendo os males que ele estava fazendo, porque eles ficaram também com um comportamento consciente de cumplicidade, porque garantindo esse genocida no poder e a sua Orcrim, eles garantiram também todas as pautas econômicas que o Grupo Globo e os grupos econômicos pretendiam que fosse aplicada aqui no Brasil, né? Mas agora a questão é a seguinte: o Flávio Bolsonaro é candidato. E aí, será que ele vai conseguir, mesmo que remotamente, representar o quão insano, o quão ignorante, o quão apedeuta era o pai dele? Vou colocar aqui para vocês só uma fala que eu tenho certeza que o Flávio Bolsonaro não teria condição de repetir. É um trecho de uma pequena entrevista do Bolsonaro lá no Flow Podcast. Gente, tem um barulhinho de fundo aqui, mas é porque estamos na época de carnaval, né? Eu não vou conseguir lugar nenhum para falar com vocês sem nenhum tipo de interferência, né? Aliás, eu queria prestar homenagem para o Alceu Valença. Eu estou aqui em São Paulo e o Alceu Valença comandou um bloco hoje. E Alceu Valença com 80 anos, né? Vai fazer 80 anos. É uma beleza, né? Uma pessoa com 80 anos arrastar os jovens com alegria, com positividade. Então, eu queria fazer esse registro aí. Então, antes que o bloco passe aqui onde eu estou falando com vocês, vou colocar aqui alguma coisa que o senhor Flávio Rachadinha não vai ter condição de falar, porque ele não vai conseguir imitar o pai dele, nesse nível de ignorância aqui, nesse nível de boçalidade. Vamos lá. Porque, ó, eu acho que uma das maiores injustiças que tem no Brasil é o pobre pagar no shampoo o mesmo imposto que, sei lá, que a gente aqui dessa sala paga. Não é? Tem como mexer nisso? Você quer alguma coisa? Já estão mexendo. Por exemplo, nós zeramos o imposto de importação de veleiro. Alguém pensa, pô, veleiro é para rico? Não. Zeramos o imposto de jet ski. Você pode falar aí, jet ski? Pô, tu já andou de jet ski? Responde aí. Não. O dia que tu andar, tu vai se apaixonar. É um negócio que eu já demais. Eu nunca mais de pau, faço loucura jet ski. Pô,
salto onda, o cara, pô, faça, toca um rebu geral, tá? Jet ski. Tá certo? Então, por exemplo, um jet ski bom tá 90 mil reais, passou para 80 mil. O que é o turismo? Peraí, lá do Capão Redondo tá cagando e andando sempre. Não tá cagando e andando. A partir de agora, não. Eu acho que uma das maiores injustiças que tem no Brasil é o pobre pagar no shampoo o mesmo imposto que, sei lá, que a gente aqui dessa sala paga. Não é? Então, gente, o que acontece? O que acontece é o seguinte, que o senhor Flávio Bolsonaro, ele não vai ter coragem de tentar imitar o pai dele, porque o pai dele é um ignorante profundo, é um apedeuta profundo. E se alguém tenta imitar uma pessoa assim, fica muito fake. Ele não vai ter coragem, porque se ele tentar fazer, ele vai ficar transparecendo ser uma figura extremamente artificial. E isso aí pode afastar alguns eleitores. Agora, um problema grande que nós vamos ter aqui no Brasil é o processo eleitoral para Câmara e Senado. Porque o processo de emendas parlamentares, essa aí vai fazer diferença, porque tem gente que comprou o voto, já está com a eleição garantida. A esquerda, os partidos progressistas, vão ter algumas dificuldades, e que só poderão ser superadas com uma ação concreta, uma vinda para o debate público do presidente da República, que tem que funcionar nesse processo como principal cabo eleitoral, né? Aí, no caso, um general eleitoral. Então, gente, o nosso papo aí está sendo um papo assim mais filosófico hoje, para lembrar você que nós vencemos grandes batalhas, essa gente foi derrotada, nós conseguimos nos livrar de muitas dessas criaturas, as estratégias do medo, do pânico moral, do pânico religioso, perderam muita força, mas conseguiram sequestrar a mente de muitas pessoas. Agora, nós temos ainda um bom tempo para tentar jogar alguma informação e tentar despertar algumas dessas criaturas desse sono tão profundo, né? Por isso que eu estou aqui. Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. Espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões. E mande seu comentário para cá, tá legal? Um grande abraço. Tchau.